Olá. Na continuidade da nossa conversa sobre sobre os conflitos existenciais, e tratando ainda do vazio existencial, vamos conversar um pouco hoje com a abordagem da Joana de Ângeles, do livro Conflitos Existenciais, sobre a terapia libertadora. Ainda neste mesmo propósito, nós lembramos aqui que o nosso propósito, o nosso objetivo é oferecer a você, diante dos seus conflitos, uma negociação assistida, ou conciliação, ou mediação, ou ainda, em última análise, um processo judicial para a solução pacífica com métodos alternativos de solução de conflitos e também de acesso à justiça, que às vezes pode ser solucionado sem que precisemos levar o conflito à apreciação do sistema de justiça. Caso você se sinta justiçado, justificado, você ou, se houver necessidade, uma outra parte envolvida no conflito ou outras partes, podemos propor que essa solução seja por métodos alternativos antes de talvez termos que submetê-la a uma medida judicial. Então, nós também, com esse propósito, nos colocamos aí à sua disposição através dos nossos canais, direitosocialsistêmico.com.br ou @Direito Social Sistêmico no Instagram. Falamos, assim, da nossa visão, que é a prestação de serviços de conciliação, mediação e outros métodos de solução de conflitos, observadas as dimensões, a multidimensionalidade do ser humano, que são as dimensões física, mental, moral, espiritual e social. Também, com esse mesmo propósito, nós, da gestão de conflitos em busca da justiça e da consciência de si, no dia 4 de maio, um sábado, o dia inteiro, nós teremos aqui um workshop presencial para o que você poderá se inscrever pelo Simpla. Nós vamos ainda disponibilizar essa inscrição em breve, quando faremos alguns esclarecimentos e orientações sobre a visão do conflito na ótica do direito, da psicologia e da espiritualidade. Compreendendo esse workshop de uma parte teórica, de dinâmicas e de exercícios sistêmicos, também de exercícios de constelações familiares, onde você poderá priorizar um conflito a ser observado pela metodologia das constelações familiares. Então, tem aí os nossos contatos também de WhatsApp, que é o 999714129, ou 992226142, pode ser pelo celular ou WhatsApp, nesses contatos. Você também poderá obter mais informações sobre esse evento, sobre essa gestão de conflitos, essa forma de observarmos aí. Lembrando, então, que os conflitos são comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano. Então, podemos, assim, diante do conflito, ao enfrentá-lo com uma forma adequada, nós todos sairmos ganhando com o conflito. Então, é desta forma que nós vamos ver aqui também na proposta da Joana de Ângeles que o vazio existencial pode
receber uma terapia libertadora. Diz a Joana de Anjos o seguinte: a pessoa vazia, aquela que perdeu a identidade e deixou de seguir na busca dos objetivos que constituem as motivações seguras para existir e realizar atividades existenciais. Então, esta pessoa, nesse estado de vazio, passa por um tormentoso processo de desgaste emocional, que pode levar, né, a depressões em variados graus de depressão. Então, é o que se busca evitar com a terapia libertadora. Então, vai nos propor a Joana, autora espiritual desta obra, em parceria com o Divaldo Pereira Franco, através da sua mediunidade, que a perda do si, no entanto, pode ser resolvida mediante a mudança de atitude racional e emocional para com a oportunidade existencial. O Jung já nos alertou sobre as funções mentais, as funções racionais e as funções emocionais, como observando, por exemplo, a inspiração ou a intuição proposta pelo Jung, mas nós compreendemos que a intuição também se desdobra em processos de inspiração. Então, são funções mentais que, se adequadamente observadas, pode nos facultar oportunidades para sairmos da perda do si, dessa perda de rumo que, em tese, nos leva também a desfocarmos-nos dos nossos objetivos e metas existenciais. Então, eis porque a fé religiosa, ou seja, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista, a qualquer expressão dignificadora do ser humano, tornam-se referenciais ou referências que se convertem em estímulos para não se perder o significado psicológico interior. Então, nós lembramos aqui que são recursos terapêuticos, como a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social e a vinculação idealista, em busca dessa expressão dignificadora do ser humano, que é também proporcionado pela fé. E aí acrescentamos aqui pela fé, pela esperança e pelo amor, como já alertado por Paulo, apóstolo aos Coríntios. Então, vejamos, passando-se do absurdo da fé cega e autoritária para a indiferença espiritual do ser em si mesmo, as condutas anárquicas e irresponsáveis assumiram a liberação daquilo que antes era castração, produzindo males equivalentes que ora consomem o ser social, perdido na confusão do nada a perseguir. Então, nós vamos vendo aqui que os riscos de determinados acessos a comunicações virtuais ou a execução de atividades de forma virtual, ela pode, se mal utilizada, agravar esses processos e vai nos afastar das nossas convivências, o que nos aproxima pelo afeto. Então, o risco de determinados meios virtuais pode nos distanciar da convivência afetiva, agravando, assim, o nosso distanciamento da realidade. Então, a jornada física é de efêmera duração, porquanto
à medida que produz frutos, está sendo consumida pela sucessão das horas, o que deixa certo travo de amargura e desencanto. Então, quando a gente ainda não consegue compreender a existência futura além da vida física, também essa compreensão da vida pode ser angustiante por vermos com a morte o fim de tudo. Então, a conceituação eterna do espírito, momentaneamente em realização na vestidura orgânica, faculta um comportamento diferente, porque as leis que lhe regem o destino estão escritas na sua própria consciência, não valendo muito as opiniões externas, sejam mediante reproches ou aplausos. Então, com a compreensão da eternidade, da pluriexistencialidade, da multidimensionalidade, ou seja, transitando ou transcendendo dos aspectos meramente fisiológicos para os aspectos da psique humana como dissociada do organismo físico, ampliamos em muito a nossa própria compreensão da existência, de por que estamos na vida física, por que estamos aqui. Isso vai nos ajudar a perceber também de onde viemos e para onde iremos. Então, veja que o vazio existencial vai se dissipando com essa compreensão libertadora. Então, por meio da reflexão, descobre-se o indivíduo conforme o é e quanto poderá fazer-se em benefício próprio, a fim de alcançar níveis mais grandiosos e compensadores que lhe estão destinados pela própria vida. Amplia-se assim, então, com essa compreensão da pluriexistencialidade, da eternidade do ser, uma ampliação da compreensão do sentido da vida. Então, no período, porém, de angústia e de ansiedade, em face da dificuldade de identificação de metas e de compromissos, necessita de assistência psicanalítica ou psicológica, a fim de diluir a ansiedade e os conflitos gerados, conforme a psicogênese em que se apoiam. Então, nós vamos ver aqui que as ciências psicológicas, psiquiátricas, psicanalíticas, mas também as terapias espirituais vão oferecendo de forma ampliada uma compreensão da vida que vai nos proporcionar uma libertação desse medo do fim, desse medo de um vazio existencial eterno. Então, vamos assim compreendendo que somos muito mais do que o que esta vida nos oferece. E isso também nos levará a tratar as demais pessoas, os outros, com maior respeito, entendendo que todos somos eternos e, na verdade, somos todos irmãos em espiritualidade. A assistência orientadora, sim, seja ela psicanalítica, psicológica, psiquiátrica, essa assistência orientadora irá auxiliá-lo na liberação dos medos e culpas, das frustrações e mágoas, ensejando-lhe a indispensável motivação para prosseguir, em razão dos júbilos que o tomarão, facultando-lhe sempre novos cometimentos satisfatórios, ou seja, a busca da nossa plenitude, da autorrealização, como indo para além de uma existência, ou indo para além da vida física. Essa autorrealização, então, ela vai estar muito mais afeita à nossa realidade espiritual.
De outro modo, a busca do si, da essência do ser, através da meditação e da prece, facultar-lhe-á insights valiosos para compreender quanto está reservado e momentaneamente se encontra defasado, sem utilidade. Então, quando estamos nesse vazio existencial, sentimos-nos muitas vezes inúteis, ampliando assim o nosso sentimento desse vazio, e em grau mais elevado, a depressão, que vai requerer formas terapêuticas, por vezes até através de medicamentos, para amenizar o quadro de sofrimento. Então, a comunhão mental com outras ondas de pensamento em áreas extrafísicas proporcionar-lhe a identificação com entidades benfeitoras que inspiram decisões e condutas saudáveis, enriquecendo-o de bem-estar. Essas entidades benfeitoras aqui, cada forma religiosa de compreensão dessa relação com o divino, vamos dar o nome de anjos da guarda, de guias espirituais, de espíritos benfeitores, de protetores espirituais, de santos espíritos. Então, em todas as épocas da humanidade, nós temos registros na história dessas várias formas desse relacionamento com o mundo extrafísico, com o além, com o divino, e essa relação que nos é facultada, compreendemos nós por Deus, para a compreensão da integralidade do ser. Crê-se indevidamente que somente os indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Ledo engano. Porquanto esses bens estão ao alcance de todos, quantos realizem atos de enobrecimento e esforcem-se por lográ-los. Em todos os tempos, nós ouvimos o faça a tua parte e Deus te ajudará. Disse Jesus em alguns momentos, buscai e acharei, pedi e recebereis. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E essa relação com o mundo espiritual vai se apresentar das mais diversas formas que agora as ciências, principalmente a psicologia transpessoal, ao analisar fenômenos de transcendência objetivamente do ponto de vista da ciência, vai nos permitindo compreender esses fenômenos de todas as eras da história da humanidade. Então, a terapia libertadora nos conduz, então, que cada ato bem conduzido oferece a compensação do resultado exitoso. O homem e a mulher vazios necessitam de terapia própria para a recuperação da felicidade existente, da finalidade existencial, na qual transitam. Basta-lhes tentar e insistir até conseguir. É o que propõe também, por exemplo, o Abraham o Maslow, né, o psicólogo americano, na sua pirâmide de Maslow, onde ele bota no ponto alto da pirâmide a autorrealização. E para chegarmos a esta autorrealização, precisamos observar e atender a todas as necessidades, desde os instintos, passando aí pelas emoções, pelos afetos, até chegarmos ao ponto alto da autorrealização, que é, por excelência,
o estado de amar a todos como a nós mesmos. Então, buscaremos, assim, a terapia libertadora por excelência na nossa autorrealização. Se você quiser conversar mais sobre esta autorrealização ou sobre a libertação do vazio existencial, nos colocamos aí à sua disposição pelas nossas redes, repetindo, direitosocialsistêmico.com.br, no Instagram, @Direito Social Sistêmico, no nosso canal no YouTube, onde você pode ver esse e outros vídeos, com o meu nome, Roberto Ailton Esteves de Oliveira, ou no nosso endereço, onde temos atendimento jurídico e atendimento psicológico. Muita paz e serenidade para o seu dia, para a sua semana.